onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome, seja livre. Você que tem sede, está cansado, seja livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, declarando sobre nós, somos livres. Aleluia, oh glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Teu Espírito Santo habite livremente no nosso lugar e declare liberdade sobre todos. Seja livre, seja livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, você que está cansado, seja livre, seja livre. Liberdade está aqui, liberdade está neste lugar. Seja livre, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus, Jesus está neste lugar. Ele reina com misericórdia e graça, declarando sobre nós, somos livres. Vamos cantar, Jesus reina. Jesus reina neste lugar, aleluia, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina novamente, diga, Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, declarando sobre nós, somos livres. Olhe para Jesus.
seja livre. Olhe para Jesus, seja livre. A Bíblia diz que Jesus é tudo o que nós precisamos. Nós buscamos soluções em muitas coisas. E eu quero dizer para você que você não está errado em buscar as soluções na medicina ou nos advogados. Mas você precisa saber que a resposta final é do Senhor Jesus. Você precisa saber disso. Você precisa saber. Em Atos, no final do capítulo 1, Jesus passa as últimas instruções aos discípulos. E no final daquele capítulo ele é elevado aos céus. E ele, na frente de todos, começa a subir de forma maravilhosa. E aqueles homens então olhando Jesus subindo, a Bíblia diz que eles olhando, a ninguém mais viram a não ser Jesus. A ninguém mais viram a não ser Jesus. Então foram vistos dois homens de roupas brilhantes, dizendo assim: varões, por que vocês estão olhando para cima? Este que vocês viram subir é o mesmo que descerá. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso? Desta promessa? Mais forte, igreja. Aleluia! Aleluia! Eu não sei qual é a questão que te aflige. Eu não sei qual é. Garanto para você que você não sabe qual é a questão que me aflige. Mas eu quero dizer para você o que o Espírito diz para mim. Cante assim: olhe para Jesus, seja livre, seja livre. Olhe para Jesus, seja livre. Qual é a questão? Olhe para Jesus, seja livre, seja livre. Olhe para Jesus, seja livre. Aplauda ao Senhor, igreja. Dá-lhe glória. Dá-lhe glória. Dê a Ele glória. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Seja livre. Aleluia. Podemos nos assentar. Aleluia. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu estou ministrando a vocês uma série de palavras acerca de 2017. E eu falei várias coisas aqui, falei que a vida é um ciclo, falei que nós vamos viver situações semelhantes e nós precisamos nos arrepender e mudar. Falei muitas coisas.
acerca de nós. Eu quero, nesse mês de dezembro, falar algumas coisas acerca do meu e do seu Deus. Por que vale a pena se entregar nos caminhos do Senhor? Por que vale a pena crer no Senhor Jesus? É isto que eu quero conversar com você neste mês de dezembro. Por que vale a pena? Por que é necessário na minha vida me consagrar ao Senhor? Por que eu preciso disso? Por quê, afinal? Será que não estão me manipulando? Será que não estão me inventando coisas que para me escravizar ainda mais? Eu falo a você que se você andar de acordo com o Espírito de Deus e de acordo com a palavra de Deus, você não será escravizado por ninguém, você será livre. Bom, porque onde habita o Espírito de Deus, aí há liberdade, então você será livre. Livre para servir ao Senhor. E Ele com liberdade vai servir a você. E assim cria-se um vínculo de amor e de serviço, onde a aliança se fundamenta na graça dEle, no favor imerecido que Ele me trouxe, e na minha gratidão por ter sido alcançado por esta graça e misericórdia. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Eu falei que eu vou conversar com você sobre a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Sim, Ele é. Quem achou aí, fala glória a Deus. Telão, amém. Telão. É isso aí. 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, toma o meu coração, a minha alma, toma as palavras na minha boca, toma o meu ser, porque a mensagem simples e profunda acerca da tua fidelidade, do teu caráter, acerca de quem o Senhor é e do valor que está em te servir, é o que tenho no meu coração, é o que percebo que o Senhor quer transmitir esta noite. Por isso, fala a cada um, conforme a sua necessidade, e leva-nos todos a compreender quem o Senhor é. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Olha que texto maravilhoso. Se você for infiel, Deus vai continuar fiel com você. Lembra que eu falei no começo que o Salmo 90, Moisés coloca assim, que o Senhor nos afligiu, e ele fazia referência aos tempos do Egito, ao tempo de escravidão, consolidando que Deus está no controle absoluto. Ele falou, por tempo o Senhor nos afligiu, a sua mão pesou sobre nós. Porque Israel se afastou do Senhor, saiu do plano inicial. A escravidão começou quando veio fome sobre a terra. Então, um jovem chamado José
havia sido vendido pelos seus irmãos, ele é filho de Jacó, filho de Israel. E os seus irmãos ficaram com inveja dele, porque ele tinha sonhos. E ele sonhava que os seus irmãos eram feixes de trigo que se curvavam diante dele. Ele sonhava alguns sonhos que as estrelas, o sol e a lua se curvavam diante dele. E isso deixou os irmãos dele muito nervoso. E ele ganhou fama de arrogante. Ele ganhou fama de metido. Que menininho metido esse José. Ele acha que esse sonho então quer dizer que o pai e a mãe, nós vamos nos curvar diante dele. E Jacó tinha um carinho especial, Israel tinha um carinho especial, porque de fato José era um menino que se entregava ao Senhor. E ele se entregava ao Senhor, e ele aprendeu de Deus. Mas a inveja, os ciúmes dos seus irmãos promoveram algo terrível. Ele foi vendido, ele foi lançado num buraco e vendido. E mancharam as suas vestes de sangue de um animal e entregaram ao seu pai, dizendo que ele havia morrido. E o seu pai pranteou por muito tempo. E ele foi levado escravo ao Egito. E lá no Egito, ele passou muitos anos por muitas dificuldades. Você pode dizer isso? Muitos anos, muitas dificuldades. Sabe, José tinha de tudo para ser um homem revoltadíssimo com Deus. José tinha todos os argumentos humanos para ser uma pessoa revoltada com Deus. Nós não, na vida que temos aqui no Brasil, nós não passamos 10% das aflições que José passou, da injustiça que ele sofreu. Imagine você ser vendido traído pela sua família, pelos seus irmãos, sem consentimento dos seus pais, e você ser lançado em um país que você não conhece. De repente você vai aí para, sei lá, qualquer país do mundo aí, eu não quero citar nenhum para não incorrer em nenhuma interpretação errada, mas você é lançado para fora. E lá fora você é tratado como um animal, como alguém que não merece dignidade humana. Mas ainda assim você permanece fiel. José então foi comprado por um capitão chamado Potifar. E ele foi comprado para ser escravo na casa deste capitão da guarda egípcia chamada Potifar. E lá, como um homem fiel a Deus, ele foi fiel ao seu Senhor, que havia comprado. Presta atenção nisso, irmãos. E o Espírito Santo já começa a nos falar. Quando você lê o texto aqui de Timóteo, que o Senhor permanece fiel, porque Ele não pode negar a sua natureza, porque Ele não pode negar o seu caráter, mesmo que os seus filhos sejam infiéis, Ele permanece fiel por causa dele mesmo. José, com o Espírito Santo de Deus, de alguma forma trouxe esta característica para ele. Quando todos ao seu redor estavam sendo infiéis, ele permaneceu fiel, porque ele não podia negar a sua fé. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Muitas vezes a minha motivação, a sua motivação, não está na fé, não está em Deus, não está no caráter mas de Deus e naquilo que Ele quer trabalhar em nós, mas está nas pessoas. Fulano não faz, ciclano não faz, eu não faço também. Eu vou fazer o fulano não faz. Quando você faz isso, você incorre neste erro. Se José tivesse incorrido neste erro, a bênção que estava o aguardando não teria acontecido, e a história de Israel não seria esta. Agora, trazendo aqui para a nossa realidade, se eu e você incorrermos nesse erro, a nossa história pode estar sofrendo intervenções.
e não estar caminhando na direção de Deus. Você não tem que ser fiel por causa do fulano ou do ciclano. Você não tem que trabalhar a sua fé baseado no que o outro faz. Porque isto é uma questão de caráter. E eu vi até algumas postagens no grupo falando sobre caráter. Né? O que é caráter? Né? Aí o irmão deixou uma gravação lá dizendo que ele pensava sobre caráter e não tá fora o que ele disse. Mas você pode entender o seguinte: qual a diferença de caráter e personalidade? Personalidade tem a ver com muitas coisas, mas tem a ver com suas reações emocionais, a sua personalidade. A personalidade está ligada às suas reações emocionais. Como você lida com as suas emoções tem a ver com a sua personalidade. Por exemplo, alguém vive uma situação feliz, o que tem uma personalidade mais extravagante, ele pula, ele dança. O outro que é mais comedido, fala, amém, amém. São a personalidade dele. Um é mais expansivo, o outro é mais recolhido. E são questões de personalidade. E a personalidade não está sob o juízo de Deus, viu? A personalidade não está sob o juízo de Deus. Isso é importante para mim e para você, igreja, porque às vezes nós vemos as manifestações das pessoas na igreja, e aí a gente começa a falar do outro que pula demais, ou começa a falar do outro que pula de menos. Isso não é problema seu, o problema seu é a sua adoração. Porque cada um tem a sua personalidade. E a sua personalidade ela tem expressões diferentes em momentos diferentes. E tem uma outra coisa, a personalidade não é constante, ela é variável. A mesma situação, você pode reagir diferente. Depende do seu momento. Depende do seu momento. Mas, puxa, eu já vivi isso e não reagi desse jeito, mas de repente naquele momento você estava mais fragilizado, ou estava mais firme, conseguiu segurar a bronca. Outro momento estava mais fragilizado, aí chutou tudo, meteu o pé na coluna central da barraca, né? Aí vai ter consequência. Mas isso é tudo uma questão de personalidade. Tem pessoas que são mais severas, outras não. Tudo isso é personalidade. Isso aí é... Deus trata com a nossa personalidade. Ela não está sob o juízo de Deus. Mas se a nossa personalidade nos levar a comportamento desagradável à presença do Senhor, Ele vai tratar com ela. Entendeu? Então eu preciso aprender, conforme Salmo 90, 12. Ensina-me a contar os meus dias de forma que eu alcance um coração sábio. Ensina-me a viver as minhas experiências de forma que a minha personalidade esteja debaixo da tua autoridade. A maturidade vai ensinando você a controlar a sua personalidade, o seu jeito de ser. Quanto mais maduro você for emocionalmente, psicologicamente, emocionalmente, quanto mais maduro você for, mais controle sobre o seu comportamento e sobre as suas expressões, né, que são frutos da sua personalidade. Mas lá dentro de você continua o mesmo. Você vai aprendendo a dominar tal, vai aprendendo a controlar, porque isso é necessário para um amadurecimento, mas você percebe que lá dentro você é o mesmo. Né? Porque a personalidade, segundo o estudo psicológico e alguma coisa de biologia, ela vem um pouco do DNA. Ela vem um pouco do DNA, ela vem um pouco do seu convívio social. Né? Então, o convívio social molda a nossa personalidade, sim. Né? E a nossa herança genética também molda a nossa personalidade. Né? Então, o que vale disso é saber que a minha maturidade vai tratar com a minha personalidade, mas ela não está debaixo do juízo de Deus. Para você, se Deus não está preocupado se você, na hora da alegria, pula 10 metros de altura, ou se você simplesmente
agradece com os punhos fechados e dá glória. Deus não olha isso, porque isso é atitude externa. Deus não mede a atitude externa, Deus mede o coração. Como disse o Espírito Santo ao profeta Samuel, quando ele foi ungir Davi, falou, não atentes para a sua aparência, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então é a atitude interna que vai alcançar a Deus, entende? O seu relacionamento com Deus é pessoal. Também aí vai a crítica de Jesus aos hipócritas, porque eles nas sinagogas, eles juntavam no meio da congregação e erguiam a mão, Senhor, eu te dou graças, eu te louvo, eu te exalto, e grandes coisas o Senhor tem feito. E os irmãos do lado aplaudiam, falaram, puxa, que fé tem aquele irmão. Aí Jesus disse, hipócritas, eles já receberam o galardão deles. O galardão deles, a recompensa deles é o aplauso das pessoas. Porque eles não alcançaram em nada Deus. Fizeram aquilo para demonstrar para os outros. Agora, disse Jesus, aquele que está no fundo da congregação e de joelhos, ora em silêncio ou murmurando, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa-me, trata comigo. Jesus disse, este saiu justificado, este alcançou Deus. Então a nossa personalidade, ela precisa ser trabalhada, precisa, claro, mas ela não é alvo de Deus. Agora, o nosso caráter tem a ver com os nossos valores. O caráter está mais ligado, o caráter não está ligado às emoções, ele está ligado aos valores, aos princípios que você tem. Fidelidade é um adjetivo de caráter, do caráter. Quando aqui Paulo fala que se o homem for infiel, e com certeza ele será infiel, Deus permanece fiel porque ele não pode negar-se a si mesmo, é que Deus não pode negar o seu caráter, a sua natureza, os seus valores. E assim também nós devemos ser. Eu estava citando o exemplo de José. José foi um homem que eu disse para você, se ele fosse viver pela sua personalidade, pelo seu caráter, pela sua personalidade, pelas suas emoções, ele teria tudo para ser um homem revoltado, xingador, murmurador, reclamão. Afinal, eu já disse para você, em rápidas palavras, o que ele passou. E quando ele estava se erguendo, ele manteve fiel, e ele começou a chamar a atenção do seu capitão, do seu senhor. E Potifar, ele ganhou a confiança do seu senhor, e então Potifar foi delegando a ele as tarefas da casa, ao ponto de Potifar passar para ele toda a gerência da casa, e ele cuidava de tudo. E nem o Potifar sabia, mas José sabia. E aí então este caráter, este comportamento chamou a atenção da esposa de Potifar. E ela então quis seduzi-lo. Mas eu disse para você, José era um homem cuja fé era inabalável. Ele não poderia negar-se a si mesmo. Entende isso? A sua fé é individual, meus irmãos, ela não depende de ninguém. Se você trazer a sua fé para a dependência dos outros, você será um homem de duas caras, uma mulher de duas caras. Na frente das pessoas é uma coisa, atrás é outra. Na frente abençoa, na frente fala bem, na frente anima, exalta. Quando sai, amaldiçoa, reclama e fala mal. Essa pessoa não vai alcançar do Senhor grandes coisas, porque ela não está sendo fiel ao caráter que Deus quer trabalhar,
aquilo que Deus quer trabalhar na vida. Quando Deus fala que Ele permanece fiel, independente da sua infidelidade, e ele, por causa disso, do seu caráter e da sua personalidade, daquilo que Ele tem, Ele está dizendo para você, que eu habite em você, para que você também não seja infiel, em razão de toda a infidelidade que está ao seu redor. Que as suas atitudes, que as suas decisões, não sejam em razão de qualquer um. E aquela mulher então tentou seduzir José e armou uma cilada para ele. E ela o cercou no quarto e ele saiu correndo, porque tem que correr, tem que correr. Não adianta ser machão não, tem que correr. E aí ela rasgou um pedaço da sua roupa e armou uma outra cilada para José. Foi até o seu marido e falou que José a havia atacado, quando isso não era verdade. E José sai daquela situação de bem-estar na casa do terceiro homem do Egito e vai para uma masmorra. Mais uma vez, ele poderia... Que coisa... Não adianta ser fiel. Não é assim? Fala, irmão. Olha para dentro de você. Como você tem suportado as injustiças que estão aí. Suportar a injustiça faz parte de uma vida cristã. Esse que eu estou dizendo para vocês está no contexto de Timóteo 2. O versículo 1 fala assim, ó, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Você tem que se fortificar na graça. Versículo 2, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, sejam idôneos, para que também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo, as aflições como bom soldado de Cristo. Então, sofrer as aflições da injustiça deste mundo faz parte da vida do cristão. E você precisa entender que Deus está trabalhando a sua vida e a sua fé. Quando você sofre esse tipo de injustiça. E não caia no engano de Satanás, murmurando, reclamando, dizendo que não vale a pena servir ao Senhor. Porque você precisa entender que mesmo se você for infiel, Deus permanece fiel. E aí José então foi para lá. E passou muitos anos em sofrimento. Diga, muitos anos em sofrimento. Nas pregações, normalmente a gente fala para as pessoas repetir, diga assim, Deus te dá a vitória, né? Eu estou mandando você repetir. Mas Deus te dá a vitória, porque Ele é Deus maravilhoso. Entretanto, nós não podemos, o que eu estou compartilhando com você, é para que eu e você não tenhamos uma fé infantilizada, uma fé infantil, de criança, uma fé que não suporta nada, deu um belisco, já sai, já vai, que crente nada, que Jesus nada, que não sei o que, não entende que Deus trabalha conosco nas nossas aflições. Jesus é o maior exemplo de injustiça, de sofrimento de injustiça, irmãos. Para que eu e você hoje possamos ter vitória, Jesus sofreu todo tipo de injustiça. E Ele permaneceu fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Assim eu e você também devemos ser. Quando nós somos injustiçados, quando nós somos xingados, quando alguém falar de você, olha, se essa pessoa estiver falando com razão, e você errou, seja humilde, peça perdão a ela, reconheça o seu erro,
Fala, real, me perdoe, eu errei. Eu vou me esforçar para repor a você esse dano. Me perdoe, eu vou trabalhar para que esse dano seja reposto a você. Agora, se isso está sendo de forma injusta, por causa da interpretação do outro, como os irmãos fizeram a José, por causa dos ciúmes deles, por causa da interpretação errada deles, fique em paz, permaneça fiel, porque aquele que cuida de você permanecerá cuidando. Aleluia! Aquele que é fiel desde o início permanecerá fiel, ainda que você esteja enxergando as situações todas embaralhadas. Olhe para Jesus, seja livre. Desvie o teu olhar das coisas da terra, desvie o teu olhar da injustiça da terra, desliga a tua televisão, para de ouvir notícia tola que não vai trazer nada para a sua vida, desliga a novela, desliga a televisão, olha para Jesus, seja livre. Seja livre, porque Ele é fiel. José então passou muitos anos de dor e sofrimento na escuridão da masmorra. Irmãos, cadeia, masmorra naquela era não é como é hoje. Hoje é terrível. Aquele tempo era pior. Mas lá na cadeia ele decidiu permanecer fiel. E o carcereiro, vendo a personalidade de José, vendo o seu caráter, começou a delegar a ele tarefas, de forma que ele virou auxiliar do carcereiro. Aleluia. Se você não conseguir enxergar a mão de Deus nas pequenas coisas da sua vida, quando você está nas dificuldades, quando Deus colocar você como governador do Egito, você só vai fazer besteira. Você vai usar esse poder todo aí só para o seu engrandecimento e você vai se perder. Ser fiel no pouco e sobre o muito, eu vou te colocar. Então José, muito ligado ao Senhor, tinha um dom especial de interpretar sonhos. E ele interpretou um sonho dos seus colegas da cadeia, e o faraó teve um sonho e importunou demais. E os magos e os feiticeiros do faraó não conseguiam interpretar aquele sonho, mas aí chegou até o faraó, que lá na masmorra, lá na cadeia, havia um homem chamado José, e ele havia interpretado os sonhos que se cumpriram. Então o faraó disse, vem e traga-me este homem. E deram um banho em José e fizeram a barba dele e perfumaram ele, porque ele estava numa cadeia para entrar na presença do faraó. E tudo isso você precisa entender espiritualmente. E aí ele entrou na presença do faraó e o faraó contou o sonho. Ele tinha sonhado que tinha 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Aí as vacas magras comiam as vacas gordas e havia morte. Também outras partes, eu vou resumir. E aí o Espírito Santo deu a José a interpretação. Essas 7 vacas gordas são 7 anos de prosperidade. E as 7 vacas magras são 7 anos de sequidão que virão sobre a terra. E aí o faraó ficou assim, e José, como era um homem fiel, inteligente. Oh Deus, aí ele já falou assim, posso dar uma sugestão? Diga, sugiro que nos 7 anos de prosperidade se faça celeiros, e nestes celeiros se guarde mantimentos, para que haja mantimento no Egito durante os 7 anos de seca. O faraó entendeu aquilo na hora, e muito inteligentemente disse assim, você vai cuidar desse negócio. E colocou ele sobre o segundo homem do Egito. De forma que o faraó já não sabia o que acontecia. Você já não ouviu isso? Não foi assim com Potifar? Não foi assim na cadeia? Está sendo assim. Quando você é fiel,
lá no pouquinho seu. Pode ser alguém te deu uma rasteira. Pode ser que alguém arme uma cilada contra você e você perca algumas coisas. Mas aí você fala, agora eu vou me levantar, eu vou ser fiel nesse pouquinho que eu tenho aqui. Deus está trabalhando com você. Aleluia. Ele está trabalhando com você. Porque a história de José é uma história real. Mas nos nossos dias, ela nos remete a estes valores que eu estou falando com você. O seu lugar, não lembra os sonhos que ele teve? Aí chegou lá, veio a fome para a terra toda. E aí os seus irmãos lá em Israel, lá em Judá, começaram a passar fome e ouviram falar que no Egito havia mantimento. E eles foram lá. Resumindo, o seu pai e os seus irmãos se dobraram diante do governador do Egito, que era José. E o sonho se cumpriu. E aí então os hebreus ficaram ali. Mas eles erraram. Eu estava dizendo, agora eu vou voltar ao Salmo 90. Porque eles ficaram ali e acharam bom aquele lugar. Mas ali não era a casa deles. A casa deles era lá, na terra que Deus tinha dado a Abraão, Isaac e Jacó, era lá. Era para eles passarem o período lá de 7 anos, está tudo certo, volta para casa, volta para o lugar que Deus te deu, volta para cuidar das coisas que Deus te deu. Mas eles, voltar para lá, mano, aqui tem tudo. Não, vamos aqui mesmo. Até que veio um faraó que não conhecia José. E este faraó que não conhecia José, não sabia da história de José, olhou para o povo hebreu e falou, meu Deus, esse povo é muito numeroso demais. Eu estou precisando de trabalhador. Pega esse povo aí, eles vão ser meu escravo a partir de hoje. E eles se tornaram escravos. E passaram 400 anos no Egito, escravos. Passou-se aquela geração de José, outra e outra. E a geração passada já sabia de José como uma história, um conto. Já não era mais real para eles. Porque desobedeceram, não foram fiéis. Assim também pode acontecer conosco. Situações na nossa vida em que nós sofremos por causa da nossa infidelidade. Mas você precisa saber que se você for infiel, arrependa-se, porque Deus é fiel. Melhor do que isso, é você trabalhar em sua vida, a sua fé, para permanecer fiel, independente das situações que você passar. Para isso estamos em igreja, para isso estamos juntos. Não é só para compartilharmos as bênçãos, mas sim para compartilharmos as aflições. É para isso que estamos em igreja, para que um ore pelo outro, para que um esteja atento ao outro e anime um ao outro para que permaneça fiel. Porque hoje você foi enganado, levou uma rasteira e foi para a masmorra, mas permaneça fiel, porque essa masmorra vai passar. E o Senhor vai trazer você de volta ao sonho inicial. Não pense em você. Hoje a gente olha a história de José. Você pode concluir que Deus estava no comando de tudo que aconteceu? Mas e ele, enquanto passava tudo isso? Assim nós. Talvez depois que passar a minha vida, e se a minha vida estivesse escrita num livro, depois que eu morrer, alguém pode ler a minha história e falar, olha só, como Deus cuidou desse cara. Mas e eu que sofri a chibatada? E eu que... eu cheguei à mesma conclusão. Este é o que eu quero que você pense. E quero que você conclua. Saiba que Deus está no controle. E a sua vida ainda não acabou. Se ela não acabou, Deus vai transformar a noite em dia. Deus vai transformar o choro em sorriso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus é fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo.
Fique em pé comigo em nome do Senhor Jesus. Se o homem é infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Esta maravilha está à minha e à sua disposição. Esta promessa está à minha disposição, está à sua disposição. Aprenda o valor da fidelidade. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Creia no controle de Deus. Creia na fidelidade de Deus. Seja fiel, permaneça fiel. Porque Ele vai alcançar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero orar com a tua igreja aqui nesta hora. Quero, ó Deus, que a tua igreja receba esta palavra e seja fortalecida. Se alguns dos irmãos aqui estão confusos com aquilo que está acontecendo na sua vida, se alguns dos irmãos estão confundidos e não conseguem, ó Deus, entender, que eles sintam esta noite que o Senhor está no comando, que o Senhor está no controle, que o Senhor sabe todas as coisas, aleluia. Que ele possa sentir, que ela possa sentir profundamente no seu coração esta verdade, porque assim como José, nos momentos das suas aflições, talvez tenha sentido o peso da injustiça, ele não desistiu de Deus, ele não desistiu do Senhor, ele não desistiu. A mesma unção esteja sobre cada um desta igreja, cada um neste lugar, para que ninguém desista do Senhor, para que ninguém abra mão do Senhor, porque Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel para sempre. Tu és fiel e a tua fidelidade dura para sempre. Ah, Deus, Espírito Santo do Senhor, toma o coração e a alma de cada irmão e irmã aqui presente e que eles sejam abençoados pela tua fidelidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor comigo aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem uma canção que fala assim: tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Não desista. Irmão Ricardo, não desista. Não desista. Minha irmã, como você chama? Como? Michele. Não desista, Michele. Não desista. Permaneça, porque Deus é fiel. Vitor, Dani, sua irmã Soledad. Não desista. Deus é fiel. E Ele dá provas a nós da sua fidelidade. Se você parar de murmurar, se você parar de questionar, se você parar de falar aquilo que não agrada a Deus e dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, mostra-me quem o Senhor é. E a tua graça, você verá que Deus está cuidando de você. E que todas estas aflições são para trabalhar dele na nossa vida. Talvez você possa dizer: mas eu estou vivendo isso por causa do meu pecado. Você foi infiel, mas Ele permanece fiel sobre você. Arrependa-se hoje e volte para o Senhor. Arrependa-se hoje e volta, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queria orar pelas nossas ofertas. Vou pedir. Você vem orar aqui, Sandra, pelas nossas ofertas? E o Luciano vem orar pelas nossas ofertas? Se não, vem o Rafael. Que eu estou na mira aqui, ó. Vamos ver o irmão Ricardo aqui. Vamos, estenda a sua mão aqui, irmãos.
Vamos orar pelas nossas ofertas, os nossos dízimos. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor, possa estar abençoando a cada um que deu essa oferta nessa noite, Senhor Jesus, e que não trouxe nessa noite, mas o Senhor possa estar abençoando a vida deles, para que eles possam trazer, Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, nós precisamos da sua ajuda, Senhor, para que, Pai, possa estar multiplicando essas ofertas, para que ajude nós, nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí? Aleluia. Glória a Deus. Irmão Ricardo, pode vir orar pelos nossos pedidos de oração aqui? Estenda a sua mão aqui enquanto o nosso irmão vai orar a favor dos pedidos de oração. Pai querido, Pai amado, Senhor, atenda, Senhor, cada pedido desse, Pai. Eu não sei, Senhor, não sei cada um o que passa, Pai, mas o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. Venha abençoar, Senhor, cada pedido desse. Venha dar solução, Pai, a cada um, irmão, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Aplauda ao Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô, Rafael, você consegue mandar aquele vídeo lá para a gente ver aí ou não? Ou no WhatsApp da igreja, no grupo da igreja, o irmão Rafael compartilhou um vídeo que ele fez do nosso louvor domingo passado. E ficou legal. A senhora assistiu? Ficou bom, não ficou? Ficou bom. Então eu estou pedindo a ele ver se ele consegue passar para a gente. Nós vamos ver se eu consigo compartilhar no Facebook, né? E a gente vai caminhando aí, vai melhorando. Pode sentar, meu querido, em nome de Jesus. Já estamos terminando. Graças a Deus. Se vai preparar ali. Oi. Tá tudo bem com ela? Tá. Então pode dizer para ela que eu estou dizendo que ela fez falta. Olha lá, ó. Vamos ver lá. Ó. Tá com som, Rafa? Som também? Pois eu vou dar nome, cada um daqueles carinha lá. Dá nome para eles, viu? Eu vou pedir para todo mundo sentar aqui, ó. Fica as cadeiras vazias, o povo acha que não tem ninguém na igreja. Domingo que vem vai todo mundo sentar aqui na frente. Viu, Lu? Não, você não. A Sandra. Sandra, senta daquele lado lá. Viu, irmão José? A senhora, como diaconisa aí, fala assim: ó, para sentar lá. O pastor mandou sentar ali para aparecer no filme. Só parece o contorno do pastor. Bom que não dá para ver a barriga, né? É.
Amém? Depois você pode pegar no grupo da igreja lá, tem o link. Graça e paz. Olha só quem está nos visitando. Deus abençoe. O Senhor é o pai desse jovem aqui? Aleluia. Glória a Deus. Fique em pé, vamos orar. Agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade. Agradecer ao Senhor por podermos estar aqui. Terça-feira, nosso culto de oração. Você está convidado. Oh Senhor, clamamos que o céu desça na nossa Pai cheiroso que você tem, rapaz. Aleluia. Muito bom. É o cheiro, o bom perfume de Cristo. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Pai, eu abençoo a tua igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, uma semana próspera e abençoada a todos da tua igreja aqui reunidos. Livra de todo mal, livra de todo engano de Satanás. Livra, ó Pai, das trevas, livra, ó Deus, das ciladas do mundo. Oh, derrama Espírito Santo sobre a vida de cada um. Força para permanecerem fiéis ao Senhor. Abre a visão, ó Deus, para que possam te enxergar em todos os momentos da sua vida e serem, ó Deus, agradecidos. Em nome do Senhor Jesus, a tua bênção sobre a tua igreja. Que o teu bom nome seja honrado por cada um e que a tua presença seja abundante na família, na casa de cada um aqui presente. Nós te adoramos. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja na face da terra e com a sua porção aqui reunida. E todos digam amém. Aplauda ao Senhor, dá-lhe glória, dá-lhe honra. Deus te abençoe. Até terça-feira, em nome do Senhor Jesus.